Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo que fala desse universo maravilhoso que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de diversas pessoas. E hoje nós estamos com um casal incrível aqui, eles vão nos contar sobre vistoria predial, gente. Isso é essencial para o síndico de condomínio e vocês vão ver o tanto de dor de cabeça que eles livram, não é isso, Mel? Não, sem dúvida alguma. Duas pessoas aí que já estão no mercado condominial há vários anos, participam aí sempre de eventos, sempre atualizados no que está acontecendo na gestão condominial, que muda, a gente fala que muda todo o tempo, né? Muda o tempo todo. Então a gente vai falar aqui especificamente de vistorias e manutenções do condomínio, porque é aonde tudo acontece. A parte preventiva mexe muito com a parte de finanças dentro do condomínio e o ecossistema vivo ali participa de todas, participando sempre, começando sempre da parte de manutenção. Então a gente está aqui hoje com a Vera e o Eduardo Rogato, né? Sejam bem-vindos, é um prazer Muito recebê-los. obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma troca muito boa aqui. E eu queria entender um pouquinho mais de vocês, o pessoal conhecer um pouco mais de vocês. Você já participou de várias, já participou de várias, né? Vários podcasts aí, como eu falei, vários eventos, palestras e tudo mais. Para quem não conhece você, e até para quem conhece, falar um pouquinho mais de vocês. Bem, meu nome é Vera Rogato, eu sou advogada há 28 anos, conciliadora pela Escola Paulista da Magistratura há 20 anos, síndica profissional há 18 anos, atuo especificamente na região dos Jardins. Tive a felicidade de, há uns 2 meses atrás, ter sido reeleita no mesmo condomínio que eu iniciei há 18 anos atrás. Isso me deixa muito feliz. Parabéns. É muito bacana isso, me dá essa credibilidade, essa tranquilidade de dar continuidade a esse trabalho, que nós sabemos é árduo, é desafiador, mas é também, pelo menos para mim, assim, extremamente estimulante. A dinâmica da vida condominial, essa falta de rotina, porque por mais que a gente tente essa disciplina e organização, sempre há um evento que quebra a rotina. Hoje mesmo nós tivemos um caso assim. Sempre há um evento ou um iluminado, né? Um iluminado, uma pessoa maravilhosa que vem agregar para a nossa evolução espiritual. Exatamente, agrega bastante. Exato. É um exercício diário. É um exercício diário ali, daquela elevação do ser. É a elevação do ser, aquela é o teste da sua inteligência emocional. Hoje eu até comentei isso com o Edu. E eu sou casada com o Eduardo Rogato há 27 anos, porém nós namoramos 9 anos, então nós temos de convivência 36 anos. Isso já é um case de sucesso. Fruto de muita manutenção. Exatamente. Nós estamos pensando em escrever um livro, Edu, eu acho que de repente, porque pelo menos ultimamente, assim, casais próximos, nós tivemos notícias de pelo menos 3 casais que já não estão mais juntos, já de um certo tempo. Então nós estamos ali numa constância, numa perseverança e também, lógico, numa batalha diária. Uma batalha diária. Mas eu acho que em função dessa palavra mágica, que é a manutenção. A gente gosta muito dessa palavra. Eu vou deixar o Edu se apresentar, né? Senão todo mundo fala, você não deixa ele falar, eu deixo. Mas a gente sabe, né, Edu? Quem manda em casa é a mulher, quem fala em casa é a mulher. A gente só vai discutir? Balança a cabeça. A última palavra, né? Esse faz parte do checklist da manutenção. Faz. Liberdade de expressão. Exatamente. Eu adorei. Exatamente. Mas ok. Bem, Eduardo Rogato, eu trabalho com manutenção há no mínimo uns 30 anos, né? E minha vida foi sempre baseada na engenharia, né? E aí eu fui para um caminho de manutenção. É que ele começou com 5 fazendo isso. Já tem uma jornada, né? Já tem uma jornada. Hoje eu sou diretor operacional de uma empresa de engenharia de manutenção, que é a Vexel. A Vexel é uma empresa que atua em todo o território nacional. Hoje a gente conta com uns 500 e poucos colaboradores espalhados pelo Brasil. E o nosso leque de clientes é muito diversificado. Legal. E na minha carteira especificamente, entram os prédios e condomínios. Legal. Né? Pela Vex. E eu acabo dando consultoria de engenharia de manutenção, né? Claro. Para quem precisa e especificamente para a Vera, que a gente, por uma questão de convivência e uma questão de necessidade mesmo do nosso dia a dia, a gente acaba conversando muito sobre o condomínio. E essa parte da consultoria, pelo menos, ela te escuta?
Aceita a sugestão? Eu não posso aqui, né? Olha! Omitir a verdade, né? Não pode. Não pode. Sempre é acalorado. Mas a gente acaba chegando num consenso de entendimento. Mas eu o respeito muito, muito como pessoa, mas também muito profissionalmente. Porque ele tem uma bagagem que, por exemplo, antes da gente fazer essa união profissional, eu via o diferencial. Tive a oportunidade de participar com ele de algumas propostas, de algumas apresentações e tudo mais. E depois de muito tempo, isso faz pelo menos, sei lá, uns 8 anos, eu estava lá no Rio, ele foi fazer uma apresentação e tudo mais. Eu fiquei olhando e falei, gente, esse cara é o meu marido, que admiração, que demais, como ele é, como ele entende, como ele envolve. E isso me estimula, porque a gente convive no dia a dia e tal, você adquire essa Santo de casa não faz milagre, né? essa super intimidade e tal, você às vezes, eu acho que isso até meio que você meio que subestima. Mas quando você começa a ter um olhar diferenciado, um olhar profissional, isso acabou me trazendo muito mais próximo dele e descobrindo um rogato, lá eles chamam ele de rogato, são 3 Eduardos na empresa, um rogato que talvez eu não conhecesse tão bem quanto outros lados, né? E isso me fez ter um olhar diferenciado e até um respeito profissional ainda maior. Mas antes de entrar nisso, eu preciso dizer que eu sou mãe do Victor Rogato, 23 anos, arquiteto e mora na Austrália. Para minha alegria, para minha tristeza, não sei, eu ainda estou meio confusa com esse sentimento. Ele está lá só há 7 meses. Está feliz da vida, ele tem um sorriso muito parecido com o seu. Ah, que legal. Ai, um amor. Chega no velório sorrindo também? Não, o Victor é serião. Ele é serião. Mas quando ele resolve sorrir, o cara assim... E a Lorena, que é estudante de arquitetura, faz FAP, 18 anos. Então, nós temos aí essa bênção na nossa vida. E temos a Nutella, que é a nossa pet querida, fofa. Uma capeta, uma encapetada, mas a gente ama. E essa é a nossa família, o nosso núcleo familiar. Pequeno, mas muito amado, graças a Deus. Bom. Você sabe que quando a gente convida, né, a pessoa para vir no podcast, a gente vai pensando algumas coisas. Uma das brincadeiras que eu imaginei fazer na abertura de vocês, e deixei para depois, mas agora vocês conversando, vai fazer todo sentido. Existe um livro do Gustavo Cerbasi que é Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos. Olha aí como é que nós estamos. Entendeu? Tá aqui a prova. Mas sem dúvida alguma. E aí, o que eu vi de interessante? Além de falarmos de condomínio aqui, nós vamos poder entender, então, como que o casal trabalha... Hoje? Como é que é? A gente vai falar de condomínio Será? Ô, Jonas, você tá fugindo do texto. Tá fugindo do texto, cara. Então, voltando aqui... Como que o casal trabalha bem junto? Porque a gente sabe que não é fácil. Brincadeira essa parte, como o Ayrton falou. Pô, respeita e tal, porque... E você também deu esse depoimento há pouco. E aí você que é condômino, pode ter certeza, viu? Não contratou porque é marido, porque tava lá há tempos. Teve que ir numa palestra no Rio de Janeiro. Pra falar assim... Vou aproveitar aqui mando eu. Acho que eu vou extrair alguma coisa desse Esse cara é bom, gente. Esse cara é bom. E ele tá aqui. E tá facinho. Tá do meu lado. Posso nem pagar se quiser. Entenderam? Então, eu queria que vocês falassem, então, o que vocês puderem, claro, mas nesse contexto, né, dessa interação. Também, em algum momento, minha esposa também participa da empresa de alguma forma, então, quero ver como que vocês atuam até pra gente passar, porque a gente sabe que muitos síndicos dividem com a esposa, ou muitas síndicas dividem com o marido ali esse bastão, né? A gente tem um dos nossos patrocinadores, Calil e o Robel, que também... Calil e a Roberta, que também trabalham juntos, né? E é um barato, porque eles lá são, assim, bem reloginho. Um faz uma parte, outro faz a outra. Então, queria ouvir de vocês também mas um pouco sempre a mulher parte. mandando. Isso... Isso. Não importa qual é o caso. Não importa o contexto. Você pode ter certeza que o livro, ele menciona exatamente essa liderança. A liderança feminina, quando se tem essa prosperidade e esse sucesso no casal, com certeza a liderança ela é feminina. E não pela maneira de ser, mas por esse instinto, por essa facilidade da mulher que, na verdade, tem a bênção, a graça, a felicidade de ter um marido que entende na sua esposa uma boa líder. Porque aquele que não se submete por, não, imagina, eu sou muito, eu que tenho que mandar e tal, e de repente o cara nem tem todo esse perfil,
não vai prosperar. Esse casal, com certeza, não vai prosperar. Então, eu acho que o valor é muito mais dele, que consegue enxergar isso em mim e consegue deixar com que eu, muitas vezes até quebro a cara, Vera, mas não, eu acho que não é bem assim. Não, mas eu quero desse jeito, eu acho que assim, tá bom? E aí, de repente, fala, é verdade, você tinha razão. Mas ele me permite fazer isso. Ele me permite exercer essa minha veia. Eu sou advogada, né? Eu sou de uma origem baiana. Então, Eu faço a mesma coisa. Eu tenho um pai advogado. Eu tô do lado do engenheiro aqui, eu fico tranquilo. É o terceiro engenheiro do mês. Né? Eu tenho pai advogado, irmão advogado. Então, né? Mas eu tive que colocar, eu sou bacharel em Direito, né? Sim. Eu acabei fazendo justamente para conseguir atingir um degrauzinho a mais para ter um embate ele falava, mais positivo. as pessoas falavam, Edu, engenheiro, mas vai fazer advocacia por quê? Pra eu poder me defender dali. O Edu não fala isso, pelo amor de Deus, assim você me queima. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo aí? Você que tá do lado aí? O marido tem que fazer advocacia pra falar com a mulher. Mas, Vera, eu concordo com você. Ele foi muito inteligente nesse ponto. Sem dúvida alguma. A nossa relação profissional, ela acabou acontecendo, não é no mesmo tempo que ela começou a abraçar a sindicatura. Claro. Aconteceu depois, como Sim. ela mesma disse, foi lá na frente que ela percebeu que isso podia dar certo. Sim. E eu sempre trabalhei com manutenção, então não foi falta de oportunidade do negócio, mas Claro. foi o momento ideal. Né? Foi o momento em que ela estava madura o suficiente para vivenciar e enfrentar os problemas, Claro. né? Porque é uma missão você abraçar a engenharia junto com a sindicatura. Sem dúvida. Porque a gente conversa ainda hoje, o que ela faz hoje, o produto que ela entrega para o condomínio é um produto totalmente diferenciado. Uhum. Porque ela tem uma sinergia com a manutenção e com a engenharia diferente, né, do que se vê por aí. Claro. Tem muitos síndicos que atuam na parte de gestão da engenharia. Ela vai um pouco além. Então, ela já entrega, ela não precisa comprar um produto e fornecer para o condomínio, ela já tem o produto pronto. Perfeito. Então, a nossa sinergia, ela como fala, orgânica, né? Porque a gente... Não posso dizer química, né? Pode. Porque Pode contar. a interação é rápida. No meu discurso do casamento, eu falei uma coisa, né? O pessoal gosta de dizer que os opostos se atraem, não tem essa máxima? Aí no meu discurso tá lá. Só se for no mundo real, porque na química do amor os opostos se repelem, cara. É verdade. Tem que ter algumas situações, Tem que né? ter. Porque se você é um cara que gosta de sair pra noite, né? E a tua esposa rola. não gosta, vai ser ruim, porque Uma hora tá ruim. se você é uma pessoa que gosta de ir no parque, acordar cedo, e o seu cônjuge é o contrário, é ruim também. Se você acorda muito bem-humorado e a pessoa no outro nível, bom dia pra quem? Então você vai tendo vários atritos ao longo do período que é difícil Os deixar opostos longevo. não se atrairão mais. Não se atrairão. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos sempre... Normalmente nós estamos de mãos dadas, eu acho isso até meio poético, e principalmente caminhando sempre na mesma direção. Perfeito. Então nós temos frequências diferentes, né? Claro. Eu tenho uma energia mais elevada, ele é um cara mais ponderado e tal, mas essas nossas diferenças nos completam. Perfeito. Então eu tenho... São diferenças que atrapalham Não o desenvolvimento. atrapalham, mas a nós gente não tem temos... conflito, né? Sim. A gente não conflita, mesmo porque se houver qualquer tipo de conflito, então, melhor você vir aqui, né? Ah, é verdade. Vera tem sempre razão. Você entendeu, né? Mas o que acontece... O relacionamento é uma coisa que tem a discussão e a mulher tá sempre certa, né? E o que acontece hoje, que é muito interessante nesse contexto que eu estava falando, é justamente... Assim, ela já não mais precisa me questionar em algumas coisas. Eu já Você tem que respondo, aproximar aí, né? Sim. Eu já respondo. Eu já dou para ela um caminho das pedras, né? Sim. E ela já tem ela não perde, entre aspas, um tempo ou não leva uma busca. Ela não precisa de uma busca. Ela já tem e, no caso, a gente só precisa, talvez, lapidar para entregar. Mas, normalmente... Tem uma coisa muito legal que eu ouvi do Girdel, em uma das primeiras vezes que a gente se encontrou aqui em São Paulo e tal, no bate-papo muito gostoso, né? Muito bom conversar com ele, é uma delícia. E aí ele virou para mim e falou, deixa eu te falar uma coisa, aquele jeitão dele, né? E eu, pode falar, né? Ele falou, você não tem que procurar nada lá fora. Você não tem que procurar nada, porque tudo que você precisa...
aqui na esfera condominial e tal, você encontra nele. Porque a gente já estava comentando, a gente já tinha feito essa união com relação à sua consultoria para a empresa síndica. Sim. E eu comentei com o Girdão e falou: você não precisa. Você tem nele tudo o que você precisa. E aí surgiu para mim essa ideia que eu comento nas redes sociais, que o Eduardo Rogato é o cara da manutenção. E eu acho um barato. Ele teve um processo de pneumonia lá no congresso aqui, no evento da Cobracon, não podia e tal. E as meninas me perguntaram: manutenção? Gente, é muito legal isso. Sim. Porque ela sabe, e eu brinco, gente, ele é o cara da manutenção. Tô bem? É o cara da manutenção. Não, e falando nisso, a gente não tá com a indumentária adequada, né? Não. Olha o Eduardo como é que tá, entendeu? A gente não sabia, não me reforçaram isso no briefing. Falaram. Qual é o dress code? Entendeu? Mas na verdade só tô um pouco mais reservado por causa do que eu vivenciei. Então Aí eu tô um pensei pouco que você ia mais- falar que eu que te dei. Vamos, Não, corta isso aí. Corta. Mas você sabe que é engraçado? Fiz uma publicação antes de vir perguntando, você prefere mais calor ou mais frio, né? E aí eu coloquei duas coisas, né? Pro calor eu coloquei sol e praia, e pro frio eu coloquei chocolate e café. Mas eu poria também, pensei em colocar a questão de vestuário, porque tem gente que fala que no inverno as pessoas vestem Mais melhor, elegantes, né? mais elegantes. Tem sem essa, dúvida. então, Eu acho isso muito legal, porque ajuda quem vai participar. Como que eu devo? Então eu devo assim, porque já está lá aquela dica. Eu acho que isso facilita tanto para qualquer tipo de convite. Sim. Você coloca ali o dress code, a pessoa já sabe como vai se comportar, como que os demais, né, os anfitriões estarão já dispostos. E eu adoro isso, né? Eu sou filha de costureira. puxa. E a minha mãe era assim, toda costureira, estilista e tudo mais. Então, eu acho muito legal essa adequação. Porque eu acho que a gente precisa, sim, se vestir adequadamente em Cada ambiente, em claro. cada ambiente. que Porque vocês assim... merecem. Muito obrigado. Que legal. E nesse contexto que você falou de dress code e tudo mais, e aí trazendo para o condomínio, tem um pouco isso também. Parece que alguns condôminos não sabem exatamente no condomínio que estão morando, né? Ele parece que não está encaixado ali com aquela vivência. No meu casamento coloquei lá, né? Traje finos, né? Tudo mais, social completo. E aí algumas pessoas perguntaram assim: eu posso ir com camisa de time? Eu falei: pode, claro que pode. Só que você vai estar. Um ET. Se você ficar confortável, Uhum, e se você não deixar de ir à festa por conta disso, vá à vontade. uhum. E é engraçado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se for te cortar. Claro. O que você tem contra a camisa de time? Nem pelo contrário, eu só uso Pô, isso. eu tô querendo casar com camisa de time. Faça isso. Faça isso. Tô querendo colocar lá a Não, camisa. se a noiva o manto. permitir... Não permite. Não, então não. acabou. O que Então você tá esquece. perguntando pra mim? Vai. Sonho você realiza sozinho no Não, quarto não, escuro. não. Eu achei que ele já tinha o aval. Por isso que ele tá falando aqui, ó. Vai ver isso aqui. Vou entrar com o hino do time. Eu achei que ele já tava com essa aprovação. Mas não, peraí. Eu vou entrar com a camisa do time. Acredita não, amor. É só pra fazer uma moral com os meus Quem amigos. manda sou eu, viu? Edu, Olha, fala pra mim. É, esses não piores. vou é um entrar. momento de vidas diferentes. Nós casados há 27 anos. Você tá falando do seu casamento? Eu acho que você é casado há pouco tempo. Sim, 2019. Olha, e você vai se casar, né? Então, eles estão iniciando uma trajetória Mas que a gente fazemos já está dando consultoria. consultoria. Fazemos consultoria. Estamos prestando consultoria É isso, pra manutenção do para casamento. manutenção do casamento. Que Isso é legal, um fato. que legal. Ou seja, sempre dê razão para a mulher. Sempre. Seu casamento vai durar muito. Essa é a dica do Edu. Discorde em silêncio. Discorda em silêncio. Para a sua segurança. Você não acha que eu tô certa? Uhum. 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 Você sabe que eu recebi um meme esses dias, mais ou menos o seguinte: duas crianças correndo pra lá e pra cá, aí chegou o marido. Vocês são doidos? Você tá ficando mãe de vocês naquele período? Vocês querem que todos nós aqui no Vocês fiquem quietos aí, para de Não me envolvam nisso, né? Não me envolvam nisso. Boa, muito Então, boa. Muito bom, é Muito assim. bom. Pô, que legal, gente. É assim Bom, e mesmo. aí, quando vocês resolveram trabalhar juntos, quero fazer uma pergunta num sentido até que a gente sabe que, infelizmente, o nosso mercado tem essa questão, né? E não houve o pessoal questionando, mas, pô, não sei se em algum momento acontece de contratar a empresa à parte, né? Fora, tem uma parte que tá embutida no seu serviço, eu entendi, mas
às vezes você sabe que não dá pra abarcar tudo, né? É que nem assessoria de advogado da administradora. Existem certas coisas que não dá pra fazer. Quando entra nessa esfera e há necessidade de haver uma contratação, você não tem um questionamento, geralmente? Nós começamos efetivamente a trabalhar muito mais próximos com essa consultoria da Sim. engenharia em 2018. Porque tudo aconteceu assim. Eu sempre busquei fazer um trabalho diferenciado, por isso que a empresa se chama A Síndica. E eu tenho muita alegria em dizer isso, o artigo feminino definido. E tento prestar um serviço personalíssimo. Uhum. Mas eu sempre vi a vistoria predial, que é ofertada pelas administradoras de forma graciosa, absolutamente nada contra, Sim. são vistorias simples. Sim. Mas eu sempre senti falta por conta de ter esse conhecimento um pouquinho maior e imaginar que eu pudesse ofertar um trabalho muito mais amplo, me valendo dessa vistoria. Então, eu sempre peguei a vistoria, chamei o Edu, dá uma olhada aqui para mim, me ajuda aqui, vamos melhorar isso aqui para poder prestar um serviço, entregar algo mais completo e tal, e a gente sempre fez isso. Até que 17, 18, a gente começou a repensar. Eu falei, a gente já tem condição de fazer a nossa vistoria, porque eu não preciso pegar todo ano a mesma vistoria da administradora, montar a nossa e fazer a entrega. E aí nós fizemos a nossa, um plano piloto, entreguei para um dos condomínios, cujo conselho tem uma excelente relação e tal. Falei, olha, nós estamos começando a fazer isso, eu queria a opinião de vocês e tal. E nesse conselho tem, inclusive, um engenheiro. E ele adorou, super endossou, falou, Vera, tá muito legal. A nossa vistoria, ela vem com fotos, filmagem, um relatório super completo, o Edu é muito minucioso e tal. E tem as imagens de drone, que foi o grande diferencial. E quando nós tivemos a oportunidade de apresentar essa vistoria para o condômino, eu percebi, deixando de lado toda a parte técnica, Claro. essa parte pessoal, a parte bem mais emocional. O encantamento, né? O encantamento do sou condômino. suspeito a falar, né? Sou do marketing. Então, o encantamento do condômino em olhar aquelas imagens e ver aquelas imagens do condomínio, do começo até o topo e tal, detalhes que a gente mostrou. Aí algumas pessoas olhando assim, encantando, nossa, esse é o meu prédio. Eles se encantavam até com os problemas, né? Claro. Porque, na verdade, um relatório ele não traz para você só o embelezamento, ele traz, Pelo na verdade, contrário, ele busca o problema. Então, a gente, de uma forma objetiva, a gente mostra que ele tem que cuidar, né? E não que ele tem um problema. Ó, você não tem um problema, você só tem que cuidar. Né? Infelizmente, chegou nesse ponto por N motivos, não sei por que motivo aconteceu, mas, a partir de agora, fique atento. Né? Então, a gente... É realmente um diagnóstico, né? É um diagnóstico. É um diagnóstico. E aí houve essa total sinergia, porque, a bem da verdade, o que acontece é o seguinte, dentro da empresa síndica, nós temos um braço que é a Rogato e Rogato. E a Rogato e Rogato é que presta esses serviços da vistoria predial, que nós chamamos carinhosamente de olho do dono. Então, o que a gente quer mostrar com isso? A gente quer apresentar para o condômino um olhar que ele não tem por força de uma falta de capacidade técnica, ninguém é obrigado a entender, né, dessa parte hidráulica, elétrica, manutenção e tudo mais, e também demonstrar para eles e mostrar com esse olhar mais carinhoso, sabe? Com esse cuidado de, olha, tem N problemas aqui, mas a gente tem condição de resolver, a gente tem condição de apresentar para vocês a forma de buscar... Trabalho de formiguinha, né? Vamos lá fazendo e corrigindo, né? Vai chegar no momento... Quando você começa, né, pode ser um pouquinho, mas quando você vai ver, já fez tudo. Então, a gente teve muito... cada vez que eu fui apresentando para o condômino o Edu, olha, o Eduardo Rogato, ele é meu marido, ele é engenheiro, ele é bacharel em direito, ele é diretor de uma empresa de engenharia de manutenção e tal, e na medida em que as pessoas vão conversando com ele, compreendem que ele entende. Eu não estou só trazendo o meu marido, o Eduardo, para poder compor a minha empresa. Eu estou trazendo um profissional. E na próxima você fala, ó, demorei 8, sei lá quantos anos. Eu até ponho diferente, ó, levei 20 anos para adquirir essa confiança e trazê-lo aqui. Entendeu? Eu já poria isso na conta. O cara passou na experiência depois de 20 anos. Tá endossado, pronto. E isso é muito bacana, porque eu percebo o meu trabalho, ele
ele cresceu, Uhum. eu trouxe, assim, agregou muito, né? Sem dúvida. Essa parceria, mas ele é consultor da empresa síndica quando eu tenho necessidade, Claro. e nós somos parceiros comerciais quando nós temos que apresentar a nossa vistoria predial. Então, são coisas diferentes. Então, na verdade, ele acaba fazendo 4 papéis, né? O marido da Vera, que é o papel principal, é o consultor da síndica e é o sócio na empresa Rogato e Rogato. Fantástico. E diretor da Vex. E diretor da Vex. E de vez em quando E dorme. cozinho também. Cozinho. Ele Aí! cozinha maravilhosamente bem. Anota aí, ó. Que a gente vai querer. Qual que é o já. prato? Só não faça frutos do mar, por favor. Ah, é? Tem restrição, ok, não mas tem problema. O que temos de bom nesse cardápio aí? Ah, mas nós temos de um tudo. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma berinjela gratinada com uma carne moída diferente. Ai, vou tirar minha esposa desse podcast. Nós vamos montar um livro de receitas, Casal Rogato. Ah, que legal, muito bom. Ele cozinha muito bem. Muito bem. E ele adora cozinhar e servir. Eu falo, gente, É terapêutico. Né? Na verdade, É. eu tenho algumas atividades que eu considero terapêutica, porque quando eu estou imerso num problema, às vezes você não consegue ter a Sim, solução de exato, bate-pronto. claro. Aí eu prefiro levantar, vou fazer alguma atividade que seja um pouco mais para espairecer, daí Claro. vem a luz. eu vou contar, então, na pandemia, nós ficamos enclausurados, né? É. Como todos. Sim. Ah, E o tá. pai dele tem uma casa muito simples e tal, mas gostosinha em Caraguá. Fazia muito tempo que a gente não ia para essa casa. E aí um dia, tal, num evento horroroso lá, num condomínio vizinho, e a gente já dentro de casa, sem saber o que fazer e tal, eu falei, Edu, já sei, vamos para Caraguá? Fomos para Caraguá. E fomos para ficar assim, o final de semana, ficamos 2 meses. Trabalhando horrores. Foi lá que eu comecei a fazer as lives, foi lá que eu aprendi uma série de coisas da internet, de Instagram e tudo mais. Não parei um único dia. Eu trabalhava de Não, domingo a Pandemia, domingo. trabalhamos muito Não, mais do que... A pandemia foi super severa. Foi. Eu- E eu aí, ainda a tava gente- como gerente de administradora, cara, o telefone não parava. Uma loucura. E nesse momento, nós aprendemos lá, a gente aprendeu a meditar. Ah, A gente que fazia legal. muita meditação em família, inclusive. A gente ressignificou muitos momentos em família. Então, apesar de toda o drama vivido pela pandemia, nós Claro. tivemos algumas coisas positivas. E lá, a gente chegou a fazer muitas reuniões, porque tem um quintal na frente, assim, com grama e tal, Sim. e um jardim que a gente precisa cuidar. E muitas vezes, vou falar dele, né? Muitas vezes eu vi o Edu no celular, tal, decidindo coisas e catando uns matinhos lá. Aí uma vez, o meu filho, mas o que o pai tá fazendo? Eu falei, tá fazendo reunião, fala baixo, tá fazendo reunião e tal. Não, mãe, ele tá lá no jardim, ele está fazendo reunião. É que enquanto ele tá no telefone decidindo algumas coisas importantes, ele cata a grama e isso vai oxigenando o cérebro dele, deixa, tá em paz. E eu passei a fazer isso. Um dia eu tava numa reunião conversando com, eu não lembro se foi com a minha assistente, com o zelador, sei lá, decidindo Sim. algumas coisas, e rastelando ali e tal. Vera, eu tô ouvindo um barulho. Eu falei, então eu tô rastelando no jardim, pode continuar. Porque, na verdade, o nosso complexo de problemas, Sim. ele vai além do pontual. Claro. Porque vai afetar a vida de muita gente, Sem né? dúvida. Dependendo de uma decisão que você toma, né? Vou fechar a água. Mas como eu vou fechar a água? Se tem um condomínio, tem trocentas famílias. Sim. Sim. Então não é uma decisão. Então vamos pensar. Então o pensar exige oxigênio, né? Você não pode se envolver pela emoção da situação, né? Ou pela razão. Você tem que ter um... E particularmente para mim, se eu não tiver essa espairecer para ter uma visão ampla do problema, eu posso cometer falhas, né? Claro. E uma falha afeta outras pessoas. Sem dúvida. Aí o reflexo é pior, né? Então, de repente, né? Às vezes Melhor adiar um pouquinho a decisão, né? e tomar uma mais assertiva, com mais discernimento, com mais possibilidade. E esses processos paralelos, né? Fora da caixa nervosa, né? Daquela vibração tensa, ajuda. Ah, que legal. A gente aprendeu muito com essa dinâmica da meditação. Eu fui praticante de Tai Chi Chuan durante 10 anos. Puxa, que legal. Foi um período muito maravilhoso da minha vida. Ganhei prêmio internacional, estadual, Puxa municipal vida. e tal. E nós moramos em São Caetano, e lá em São Caetano eu fazia o Tai Chi Chuan no parque, ao ar livre, toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Nossa. E isso me dava uma centrada, porque eu sou, né?
220. Não, não, 280. Não deu pra perceber. Bem tranquilo, bem tranquilo. Não, tá tudo bem. Então, A eu água é precisei- igual pra todo mundo aqui, viu, Eu gente? precisei contar esse O detalhe. dela é camomila. É. Eu tô sempre com chazinho de camomila, eu tô sempre com uma coisinha de maracujá e tal. Essa é a Vera, essa é a minha Claro. essência. E eu busco algo que me dê essa equilibrada, por isso eu casei praticamente com o Buda, né? Um cara centrado, tranquilo e tal. Você tem que ter um contraponto, né? Preciso, Precisa. eu preciso. E eu tirei do Tai Chi também isso. E na pandemia a gente teve muita essa necessidade. Porque apesar dele parecer o calmo tranquilo, mas aí ele vai se entortando, aí vem a artrose, aí vem a gastrite, Sim, a úlcera, não sei o quê. o corpo responde, né? Exatamente, porque ele não põe pra fora. Uhum. Eu sou diferente. Oi, o que foi? Não, vamos resolver aqui. Pá, foi, resolveu. Ai, tá aliviado. Aliviou. Ele não. Claro. Então, a gente conseguiu juntar a família, juntamos o Vitor e a Lorena, a gente passou a fazer a meditação em família. Que legal. E isso foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso e é algo que a gente trouxe até os dias de hoje. Então, a gente procura meditar. Agora, com o Vitor há 7 meses na Austrália, já não conseguimos mais. Tô sentindo que ela tá chateadinha. Viu? Aquela coisa, né? Eu tô sentindo. Mãe, vou sair de casa. Pai, vou sair de casa. Sério, filho? Sério? Não, você... Que pena. Olha, ela tá chateada. Ele foi morar, né? Ele É tá- mãe, né? ele Mãe, foi morar, quer ali tá embaixo morando. do braço o tempo todo. Então. Eu não vou citar o nome dela, que você sabe autorismo, mas é uma advogada amiga nossa em comum. Ah. E o filho dela também foi justamente pra Austrália, né? E é um Eu barato. vou precisar saber, porque eu preciso trocar ideias com ela. Eu vou no bastidor, eu conto. Você me perdoa não te contar, mas porque não pedi autorização falando o nome dela, ela é advogada, vai que ela me processa. Então, mas e aí ela ficou, cara, numa situação, inclusive por coincidência também, o filho dela foi e a gente gravou uma live bem próximo do filho dela ter ido. Então a gente conversou um pouquinho antes do bastidor e ela tava tão emotiva ainda com a ida do filho que até na live ela pegou e falou: gente, meu filho foi, não sei o que, coração apertado e tal. Enfim, e aí teve qualquer questão com o cartão. Parece que o dinheiro não funcionou e tal. Então imagina o desespero dela aqui, que não passa a Pix, pra não sei o que lá. Então... É uma loucura. É tão antagônico o sentimento, porque eu fico tão feliz de ver a felicidade dele. Eu nunca vi o Vitor sorrindo tanto quanto nos últimos 7 meses. Ele tá muito bem, ele tá feliz, tá mudando agora de apartamento, tal, tá conhecendo lugares incríveis. E ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, quanto mais ele sorri, mais distante ele vai ficando. Essa é uma realidade. Sim. Porque se ele tá muito bem, eu torço muito, lógico, eu quero a felicidade dele sempre. Quanto mais, melhor, mas se ele de repente, aí fica aquele sentimento, né? Podia ser mais velho, ele não insistir tanto e ficar lá, mas tudo bem. Eu falo, filho, não, mãe, é um processo, de repente não é aqui, eu resto todo dia pra isso. Que ele fique muito bem, mas que fique um pouquinho mais próximo de mim. Velho, horário menos. Não, gente, você sabe o que é engraçado? Minha filha completou 2 anos agora há pouquinho. Ai, né? gente, eu tô começando. Mas eu fico falando pra minha esposa um pouco isso, né? Ela vai querer fazer intercâmbio, provavelmente. Não, minha filha não vai fazer intercâmbio, não. Eu tô louco, meu filho já tem idade pra fazer intercâmbio, rapaz. Gente. Porque assim, né? Não sei, Eduardo falando, mas eu vejo assim, falando, nossa, meu filho foi pra Austrália pra fazer alguma coisa. Olha a educação que eu dei pra ele, olha onde que eu consegui que ele chegasse. Tô feliz pra caramba, vai viver a vida agora. Já cuidei 21 anos, né? Já tá bom. Vai lá, ganha dinheiro pra pagar passagem todo final de semana pra vir pra casa se quiser e tá tudo certo. Acho que não. Racionalmente Não, é gente, assim. mas- É assim. Não, é mas falando assim. bem sério. Emocionalmente. Não, mas você sabe que é bastante interessante isso, né? É uma brincadeira que eu faço muito falando o seguinte: por isso que existe um pai e uma mãe. Porque a mãe é mais de proteger e o pai é mais de soltar. As pessoas que são criadas somente pelo pai têm alguns tipos de problema. E a pessoa que é criada somente pela mãe também tem. E, infelizmente, no Brasil, hoje, mais de 50% dos lares é a mãe que é chefe do lar, né? E isso gera um impacto depois. É um marido que é diferente, enfim, aí são problemas... Reflexos, né? Sempre reflexos. Então, é legal que haja essa dicotomia mesmo. Porque vai um empurrar muito, o outro vai segurar, e aí esse equilíbrio faz com que a pessoa vá mais. A gente já falou essa palavra bastante, que é o equilíbrio. Então, o contexto da família em si, ele são várias situações, várias decisões que tem que ter um equilíbrio para tomar. Porque
você não pode deixar se envolver por um único sentimento ou uma única razão. Sim. Porque senão você pode prejudicar. Voltamos, né, nisso. Sim, não. Eu acho que a gente conversa bastante, né, nisso. Então... Precisa manter, sim, esse equilíbrio e por mais que a gente que se fale, ai, filha, é para o mundo e tal, sim, a gente não queria pra gente, a gente tá vivendo um novo momento sem ele, só com a pequena e tal, e daqui a pouco a pequena, que já não é tão pequena, a pequena também vai. 18, já tá na faculdade, então. A pequena de 18 anos, Isso daí a gente vê como que é a visão da mãe pros filhos, né? Pequena de 18 anos. Pequena, minha que daqui a pouco moça. vai sair também de casa. Daqui a pouco vai também. O meu pai tem por volta de 60 e poucos anos, e aí por vai, né? Então minha avó, obviamente, mais ainda, né? Meu pai precisou fazer uma cirurgia uns 2, 3 anos atrás. Quem que tava lá? Ela, claro. Entendeu? Mãe é mãe. Então, é muito interessante. Não tem como. Não tem tempo, né? Não tem lapso de tempo, não tem período. E a gente vai se preparando. Quando ele comentou a respeito e tal, eu comecei a fazer a terapia. Eu comecei a me preparar. Eu comecei a dar uma intensificada aí na meditação e mergulhei no trabalho, né? Você vê que eu tô trabalhando assim. Eu adoro. Eu adoro trabalhar, eu adoro esse dinamismo, eu adoro... Outro dia uma amiga falou, nossa, Vera, porque eu sou Aparecida, né? Eu sou uma Cidinha, tô ali toda hora, eu sou exibida, sou assumidamente, gente, eu gosto de fazer isso, eu gosto de aparecer, tá tudo bem, tá? A gente fez um podcast aqui com a Amanda, falando assim, Amanda Cioli. Sim, querida. Síndica blogueira. Fizemos tema sobre porque, cara, hoje em dia, se você também foge desse universo, você também tá errado, na verdade. Mas quem não é visto não é lembrado. Então, né? Então, é lógico, respeito super as pessoas que são muito mais discretas, que têm um outro perfil. Tá tudo bem. A Vera... Tem certo ou errado, né? Não tem certo ou errado. Aliás, o errado é o certo que você ainda não entendeu. Porque o que é certo para mim pode não ser errado para o outro e tal. Enfim, então, e isso tudo, na verdade, essa saída dele me faz voltar para outros focar em outras coisas que de repente eu já não estava focando tanto, até para me ocupar, para não ter esse sofrimento. Então, a terapia me ajuda muito, continuo na terapia, a meditação, posso contar para vocês aqui, né? Nós estamos aqui no livro aberto, que há domingos, por exemplo, que eu falo, eu já tive domingo e falo, hoje eu quero chorar. Eu vou sentar e eu vou chorar, porque eu tô com muita saudade. Porque nos domingos a gente sempre estava muito junto. Então não é aquela coisa de... eles até brincaram de... Ai, mãe, mas o dia de dobrar meia... Tem um dia que a gente vai dobrar as meias. E talvez não fosse nem tanto uma necessidade. Tem lá a moça que ajuda mais, mas eu acho importante hábito, que eles também possam fazer essas coisas e dar valor a quem faça isso. Então... E aí o Edu vai cozinhar, e nós vamos estar juntos, a Lorena vai fazer a caipirinha, estamos ali e tal. Esse momento, para hoje ainda, eu sinto muita falta. Então a gente está procurando o quê? Ressignificar. Domingo passado, por exemplo, a gente passou o dia inteiro no Embu. Então vamos mudar um pouquinho? A gente vai tentando ressignificar algumas coisas para poder... nunca vai suprir totalmente essa ausência. Claro. Mas a gente vai dando ali aquele jeito, enganando a saudade para poder sobreviver. E me dedicando ao trabalho e novos projetos, né? Isso é muito bacana. Teve um período da minha vida que eu fiz assessoria para TCC. A pessoa ia fazer TCC, contava comigo e tal, não sei o que, e eu parei de fazer, depois que comecei a trabalhar no universo condominial. Você tem que ser, não, tem que ser motivo muito... mais suficiente para parar as outras coisas. Qualquer outra coisa. Mas aí uma amiga síndica, por sinal, mas coincidência, eu não sabia que ela era síndica. A filha dela, anos atrás, havia me contratado para fazer esse apoio para ela. E ela também contratou, ela tá fazendo uma pós lá em psicologia e tal. E o tema dela justamente era luto. E luto na pandemia, que foi mais grave ainda, porque o velório tinha sido suprimido. Então as pessoas sofreram ainda mais, equivalente, né, segundo os estudos lá que eu vi, a suicídio, porque o suicídio também é um negócio que dá um luto muito grande. E aí, você estudando lá, ele fala que existem várias perdas que você tem na vida, inclusive um emprego e até uma saída de casa do filho. Muitas vezes entra nesse processo. Então, de certa forma, ressignificar é um caminho bom mesmo para que você consiga passar. Então... essa aliviada. E o Vitor chegou a falar algumas vezes para mim, mas mãe, assim, no pré-viagem, né? Mãe, para, não fica falando desse jeito, não fica me olhando desse jeito. Mãe, eu não vou morrer.
Não, não é. Mas é um processo de luto. Sim. Hoje, É um o que processo de acontece? luto Hoje, diferenciado. hoje a gente tem a tecnologia, a gente conversa ajuda com ele muito. olhando, Que mas ajuda falta o abraço, né? Falta Uhum. o Toque, tato, tá. né? Então, é esse sentido, o sentimento do tato que faz falta. Né? Claro. O resto é superado, conversar, até discutir por telefone, discute. Sim. Né? É bom, mas não faz passado. Hoje em dia ajuda muito, mas eu sinto muita falta. É. Muita falta. Então vamos falar de condomínio. Né? Opa! Não, então, sabe o que eu ia perguntar? O Jonatas falou que a gente vai falar de condomínio, então vamos falar de condomínio. Ah, então tá bom, Eu ia vai. perguntar o seguinte: depois dessa Senão a análise Vera que vai vocês chorar. fazem, vocês também executam essas manutenções que vocês identificaram lá, o problema? Não é o objetivo, Ah, tá? A gente não quer misturar as situações, né? E para dar uma credibilidade ao trabalho. claro, senão É, você eu- fica ali vinculado, né? Eu sou adepto da situação de que a raposa não toma conta do galinheiro, né? Então, para não criar conjecturas, ideias, porque sabe que Infelizmente. essas mentes poluídas têm tudo que é canto. Infelizmente tem. Então, a isenção do negócio, eu acho que dá credibilidade. Então, a gente não propõe sermos executantes de nada. Perfeito. Né? Existe sim duas opções paralelas, que é a consultoria da obra, Claro. ou seja, eu acompanho e a gente vê Se se o está cara sendo realmente resolveu tá, aquele problema tá feito, ali, né? tá? Ou até mesmo a execução. Mas aí não parte de nós em momento nenhum. Tá. Né? Você não chegou a ofertar, né? Às vezes É. o cara te pergunta, você não faz. Aí vocês Não. entendem. Não. E isso eu levo já desde. É uma cultura que eu tenho, inclusive, da empresa, né? Da Uhum. minha empresa de manutenção. Sim. Nós só executamos obras dentro de clientes que nós mantemos contrato. Então, Perfeito. por quê? Porque tem um motivo óbvio. Eu vou cuidar, Você vai garantir. eu vou manter o que está feito. Então, nada melhor, né, do que a gente tomar Sim. uma decisão conjunta do que fazer, fazemos e mantemos, Uhum. tá? Mas isso também é uma decisão do cliente. E a gente põe isso sempre muito claro. Nosso objetivo não é fornecer subsídios para que ele faça da melhor forma. E como que funciona esse seu acompanhamento das obras que estão em andamento? Essa é uma consultoria de obra. É uma consultoria, depende dessa contratação. Tá. Porque o relatório da vistoria predial, ele se resume numa entrega de um relatório específico, minucioso, com Uhum. grau de criticidade, com indicações de eventuais patologias que precisem ser avaliadas mais detidamente, talvez com uma contratação de uma Perito, enfim. perita, Laudo. um laudo específico, Uhum. e o trabalho finaliza aí com relação à vistoria predial. E nessa vistoria, vocês dão também indicação de como realizar o conserto? Sim. Sim. Sim, a gente mostra os caminhos, as possibilidades. Né? Aí vamos voltar de novo para a consultoria da obra, porque aí cabe ao síndico ou à gestão, né, do serviço avaliar o que precisa ser feito, parte Sim. econômica, viabilidade. Sim. Então, olha, você tem que corrigir, o caminho é esse. Ah, mas onde eu vou buscar? Opa, o mercado tem especialistas que cuidam disso. Então, quer dizer, a gente dá o caminho que ele tem que seguir para não se sentir órfão também, né? Ele vai pegar. Porque Uhum. vamos supor, o síndico nem sempre é um engenheiro. Pode ser um médico, dentista, pode ser um administrador, sei lá, ele pode ser porque- qualquer coisa, mesmo Ou o cara um que síndico entende. profissional, mas que não tem essa expertise. Eu falo porque, assim, eu era muito crítico quando eu trabalhava em administradora. E tinha esses laudos de vistoria. Que, particularmente, vocês falaram que eu não tenho muito papo na língua. É uma bosta. Esses laudos que as administradoras fazem. Não, desculpa. Muito É superficial. muito ruim. É simples demais. E não tem um trabalho. Além disso, entrega na mão do síndico. Fala, tá aqui. Se vira. Né? Não tem um pós. Né? E às vezes é muito assim. Você tem esse problema. Às vezes eu sei que eu tenho. Mas qual que é a solução do problema? O que eu tenho que buscar? Né? Quem que eu tenho que buscar? Quem que eu tenho que buscar? Então você dá um diagnóstico pra mim dentro disso e falar assim, é assim que tem que resolver? É um laudo, você faz isso, você faz exatamente isso, né? Você faz todo um planejamento. Eu era muito crítico nas administradoras porque assim, o administrador entrega na mão do cliente e não dá a saída. Eu falava, gente, entrega o laudo, já dá solução junto com o laudo, que é o que? Às vezes, 1 ou 2 ou 3, os mesmos 3 orçamentos, já entrega um serviço completo. Com um serviço completo, o síndico consegue fazer todo um planejamento financeiro, um planejamento do que está mais crítico, do que não está tão crítico, como que ele pode fazer, porque tudo vai em viabilidade. Viabilidade financeira, viabilidade operacional,
né? Então, se você não Poder tem- de convencimento que ele vai ter naquele... se você não tem... eu tenho a foto ali. Ontem mesmo eu troquei registro de 2 caixas d'água. A gente já te vinha falando pra trocar faz tempo. Quando não, mas precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. Quando não tinha dinheiro. Precisa fazer alguma coisa. Chegou numa situação crítica, falei, vou trocar. Como vai pagar? Não sei. Mas vou trocar, porque senão daqui a pouco estoura esses canos. Aí vai ficar mais e caro vai ser ainda. pior ainda. Chegou lá, o cara fez assim, ó. O cano quase saiu na mão, se espatifou na mão dele. Nossa, olha o perigo. Mostra uma patologia crônica, já tá lá, vai. E a falta da manutenção preventiva. Então, assim, esses laudos eu acho super válido, né? Essa situação de você dar uma entrega de um laudo um pouco... O mais... nosso A ele diferença funciona. Pode falar. O nosso ele funciona assim. A gente vai. Deixa você falar, você fala. Tecnicamente, nós ele é apresentamos o laudo no sentido de mostrar o problema, né? Paralelo a isso vem um grau de criticidade. Então a gente enumera tudo que se viu por uma ordem de prioridades, que nós entendermos ser prioridade. Tecnicamente falando. Tecnicamente, você tem uma situação crítica, uma não tão crítica, uma eminentemente crítica, uma não tão crítica e uma relativamente crítica. Então, na nossa concepção, você tem que cuidar daqui para cá, né? Aí mostramos as possibilidades do que ele tem que buscar fazer, né? E dependendo do caso, dependendo como a gente faz a contratação, a gente até estima, faz uma previsão orçamentária para aquilo. Legal. Né? Então ele já chega lá, ele já sabe, vamos por pelo menos uma ordem de grandeza, o que né? que eu tenho que arrecadar? Exato. O que eu tenho que arrecadar para fazer esse serviço? Ó, aqui você vai gastar, Por a gente dá um volta range grande, porque a gente não vai fazer um orçamento esmiuçado, Apertado, assim. mas a gente vai dar um range, né? A gente fala, olha, você tem isso custa nessa faixa, isso é nessa faixa. Ou seja, para deixar o prédio em ordem, você vai gastar muito, ou nem tanto. Mas aqui você tem que atuar. Então, arrecada isso aqui faz, arrecada isso aqui faz, arrecada isso aqui faz. Vai chegar uma situação que você está com o prédio na sua mão, sob controle, sem risco de surpresas. Por isso que eu digo sempre, a vistoria predial, que aliás é importante salientar que ela é absolutamente diferente de um laudo de vistoria. A vistoria predial, particularmente essa que a gente propõe, ou essas vistorias simples apresentadas pelas administradoras, é apenas um relatório. O laudo, ele exige que haja uma credencial da engenharia específica para que possa emitir esse laudo. O laudo, você aponta como necessidade. Vamos supor, você tem pilares estufados. Um exemplo clássico. Aquele pilar apresenta sinais de estufamento. O que pode causar um estufamento? Só para a gente poder ajudar as pessoas. Você tem, dentro do pilar, você tem a armadura, né? São os ferros. Sim. Quando você tem ataque no ferro, a oxidação, a ferrugem, né? Ele emite gás e o gás estoura a proteção mecânica dele. Legal. Então você vai perceber, o pilar vai ter rachadurinhas, vai ter um estufamento. É visível, tá? Visível. Porém, a vistoria, ela não vai lá com uma martelinho e com uma talhadeira e vai quebrar para ver como tá. Mas eu vou te indicar, falar, olha, você está com sinais de que você está com indícios. Há indícios, você está com uma patologia na estrutura, nos pilares. Então você vai ter que laudar isso daí com um especialista. É como se eu fosse o clínico geral. Isso. Né? Aí você vai laudar. Chama especialista. Você precisa laudar. Aí você vai chamar um engenheiro especialista em estrutura. Ele sim vai fazer uma percussão, vai fazer um rompimento do pilar. Ele vai expor a armadura e te falar, olha, você está com X graus de comprometimento. Você vai ter que fazer isso. Né? Então... Eduardo, e para onde pode chegar esse exemplo que você deu? Até onde vai um estufamento se não cuidar? Chega a ruptura. Ruptura. Você tem um colapso. Né? Porque, vamos falar em ferrugem, né? A oxidação, ela é um processo corrosivo. Então, ela vai crescendo. Né? E se você perder as condições de projeto do pilar ou de uma viga, você tem riscos eminentes de romper mesmo. E aí você pode colapsar a estrutura. O que é colapsar a estrutura? Você não precisa estar com tudo ruim, mas uma ruim que é principal já compromete. Já compromete e colapsa tudo. Eu fiz uma reforma de 9 colunas. 9. Tive que fazer escoramento. Caramba. Uma por uma, escorar todas as demais. Para não ter, também, não ter essa dor de cabeça. Porque eram 9 colunas, precisavam fazer escoramento, fazer
o tratamento das vigas. Olha isso. É um trabalho assim. Isso daí é mais super normal do que se parece, tá? Perigoso, porque se não for como uma empresa Dependendo séria. da forma construtiva que o prédio é feito e a idade, você tem uma corrosão que normalmente acontece nos subsolos da vida, mais que é a permeabilização pela base. Então, essa corrosão sobe, né? Uhum. Então, a umidade é muito alta embaixo. Então, se não foi tratado bem o ferro, se não foi feita uma permeabilização na base, você pode ter isso. Mas como que eu vou perceber? É o que eu falei. A princípio é visual. Você não precisa fazer, não precisa sair quebrando para ver como tá, mas quando você já tem o contato visual, já é bom tratar logo, porque aí o custo é mais barato. Uhum. Entendeu? E com isso, o que a gente faz? É o auxílio direto e super importante para o síndico. Porque ele não tem obrigação de saber disso. Claro. Não tem. Então tá, tem uma rachadura. Outro dia a gente foi em um condomínio com um problema de impermeabilização da laje e tudo mais, e tinha uma rachadura no apartamento de baixo e tal. Eu falei, e essa rachadura? Não, essa rachadura não me preocupa. Para o leigo, ela pode eventualmente, então, mas eu tenho uma rachadura, ela é vertical, ela é horizontal, como que é essa rachadura e tal. É importante que haja o olhar da engenharia para poder te chamar a atenção ou para poder falar, não, tá tranquilo. Então, o relatório de vistoria predial, e ontem o Reginaldo fez essa analogia, eu achei muito legal, é como se fosse um semáforo, né? Ele traz o farol vermelho, a atenção no amarelo, ou verde, tá tudo ok. Isso é muito bacana para a sindicatura, isso é muito legal para poder auxiliar na gestão, por isso que nós chamamos uma excepcional ferramenta de gestão, porque na medida que você tem ali um plano diretor, você tem um plano da manutenção baseado num relatório muito bem preparado, a gestão ela vai muito bem. E é o que eu digo sempre, o que pretende o síndico profissional? Você vive da sindicatura? Nós vivemos. Nós vivemos de viver em condomínio. Nós vivemos do condomínio. Então, o que a gente depende, eu particularmente, a minha empresa particularmente, é renovação de contrato. Se eu faço um bom trabalho, por consequência, eu vou ter renovação de contrato. Perfeito. Por isso que eu falei a felicidade de ter sido reeleita depois de 18 anos no mesmo condomínio, que é o tempo que eu tenho. Maioridade já, né? Maioridade, o tempo que eu tenho da Lorena, praticamente. Exatamente, é isso mesmo. E por isso que eu penso ser uma ferramenta de excepcional valia para a gestão. Ajuda demais, desde que o síndico pegue esse relatório e não engavete. Faça uso dele, né? Exatamente. Porque aquilo que era barato hoje, amanhã fica caro. Só um parênteses. Aqui, ó, meu óculos tá aqui. A mesa tá enxergando muito bem. Não tem síndico que faz isso? Ele não aceita. Tá com o relatório e deixa na mesa. Ele não trabalha o relatório, né? Na verdade, ele tá preocupado. Cuidar do embelezamento, ok, faz parte, o caminho do rei, né? Sim. A gente tratar bem o condômino, florear, né? A vivência dele, sim, ok. Mas a parte de conforto da infraestrutura, que é um conforto que é essencial para o dia a dia, né? Aquele que ele vai ter a aguinha lá na casa dele, energia elétrica, vai ter o ar-condicionado, ele vai ter o lar funcionando, né? O conforto do lar funcionando é tão ou até mais importante do que o embelezamento. Né? Porém, então, ele não vê, então ele não enxerga essa necessidade. Por isso, a importância do síndico estar muito bem informado para chamar a atenção e dizer o seguinte: para que você possa ter essa água quente, nós precisamos dessa infraestrutura funcionando. Eu vou dar um case agora. Acabamos de fazer isso hoje. Tem um condomínio que agora no inverno tem a piscina aquecida, só que não atinge a temperatura que eles se entendem por conforto. 30. Né? Eles querem 30 graus numa piscina aberta, né, exposta, com um trocador de calor. Então, eu não vou entrar muito na engenharia aqui, mas trocador de calor. Ou seja, vamos fazer ele é sofrível, né? A complexidade do trabalho. Vamos só aproveitar o ensejo. Qual que é a mecânica do trocador de calor? Só para o pessoal entender por que não chega, por que não consegue suprir. Porque o trocador de calor, ele não trabalha com, vamos supor, com chama ou com o aquecimento da água
na verdade, tudo é troca de calor, né? Se você Sim. pensar na parte Lógico. física da coisa, você Sim. tem o quente e o frio, Sim. você troca o calor. A Nós diferença estamos trocando calor aqui com o ambiente, claro. o trocador de calor de um aquecedor, ele tem a mecânica da circulação de água diferente. Uhum. Né? Então, o trocador de calor, ele passa por um processo, por uma serpentina lá, uma tubulação quente e fica circulando. Né? O aquecedor, você tem a indução da chama, você tem uma combustão maior, você vai gastar gás. Né? O trocador de calor, por ser elétrico, ele trabalha mais lentamente. Uhum. Né? É uma injeção de calor, né? Você tem você injeta mais calor para fazer a troca. Claro. Todos trocam calor, né? Sim. Mas eu acho que essencialmente, para ficar mais grosso modo, você tem uma injeção de calor mais forte no aquecedor a gás, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas a gente não vai trocar de tecnologia, porque é caro. Uhum. Né? Vamos lá, vou pôr um aquecedor a gás, eu tenho que levar gás. Eu tenho que trocar o equipamento. Eu tenho que mudar tudo. Então é caro. Fica inviável, economicamente. Aí o condomínio diz isso, que já enfrenta isso há anos, né? O condomínio é anos, é óbvio, né? Então, aí nós vamos pesquisar. Piscina aberta. Aí você chega lá... 13 graus. Eu gosto dessas histórias, eu gosto. Aí tem a capa, o cara não pôs a capa tava quebrada. Então, aquela que conserva? Conserva numas, né? Aí você só garante que não tem a evaporação, então você tem aquele abafamento ali, então a água fica ali circulando. Quebradinha de gelo. Aí tava quebrado, então arrumamos, ganhamos 2 graus, né, da diferença. Não, tá bem longe de chegar nos 30 que os caras querem. Aí vamos pesquisar, né, porque a gente foi fazer uma pesquisa do que tá acontecendo com esse trocador. Bem, toda a tubulação que o pessoal fez para a instalação do equipamento é com um tubo marrom, que é o tubo de água fria, é o condutor de água fria, e sem nenhum revestimento. Ou seja, você tem toda a instalação tá errada. Toda passagem de água quente já perde calor no caminho, antes de chegar na piscina. Né? E aí a gente alertou, falou, gente, a concepção do projeto está errada. Então, por mais que se troque toda a parte operacional... Então, é só no intuito de falar o seguinte, o condômino, ele está preocupado com o fim, mas ele não tomou cuidado com o meio, de como ele conduziu o projeto. Então, a pessoa teve boa vontade de fazer, nossa, vou colocar um trocador de calor, nossa, que legal. Mas antigamente até tinha aqueles adesivos, consulte sempre um advogado, e consulte sempre um engenheiro. Né? A pessoa que instalou aquilo, ela fez de uma maneira inadequada. Sim. Né? Aquela tubulação, por exemplo, eu tentei ver, eu estou viabilizando de revestir. Uhum. Né? Toda a tubulação, colocar um isolante térmico. Uhum. Mas eu não consigo fazer isso porque ela está mal feita. Então eu não tenho espaço para isolar. Ou seja, entendeu? O problema está na origem. Na origem. Eu não vou conseguir. Nesse projeto. Porque se eles queriam essa piscina com água quente, inclusive, nessa temperatura no inverno, o projeto lá tinha que ter previsto isso, mas não se previu isso e agora... a gente tem que explicar. Então, qual que é o nosso papel hoje? É explicar para o condômino que existe um problema que vai além da piscina quente. Piscina quente... Mas para atingir aquilo, ele tem que fazer não é gastar o menos possível. A gente precisa mudar o meio. Ele tem que gastar o menos possível. Eu tô falando da parte de manutenção, né? Eu chego em assembleias para fazer concorrências e tudo mais, eu vejo as perguntas que o pessoal faz os síndicos, né, que estão concorrendo ali, são perguntas tão... Tenho que me controlar, né? Por favor, mas são perguntas assim. Eu vou fazer um pouco aqui, idiotas. Você responde. Não, você responde, vamos lá. Quantas vezes você vai vir aqui por semana? Não, é uma pergunta besta. Quantas horas você vai ficar aqui? Não, você que vem ou é ele? Pensando na parte da manutenção, né? Só na parte da... Você cuida da manutenção? Oi? Você cuida das contas? Como que você cuida das contas? Oi? Né? Aí você olha assim, você fala... Gente, é uma coisa tão... Umas perguntas tão ridículas, assim, num ponto de... Você está contratando um profissional onde ele é responsável por cuidar do condomínio inteiro, fazer gestão de pessoas, fazer gestão da manutenção, fazer gestão financeira, né? É um complexo tão grande. Se você está perguntando isso para uma pessoa que é profissional, que está ali, você não pergunta. Ela é obrigada a fazer isso, né? E outra, as pessoas confundem, na verdade, a nossa atividade, porque nós temos o dever de
gerenciar. Gerenciar. Gerir tudo esse ecossistema. Exatamente, é todo esse ecossistema. E não dá para que as pessoas, não, é assim, inconcebível imaginar que o síndico ele vá fazer a manutenção. Ele vai fazer... Eu já tive perguntas assim, e eu sempre respondo, mas se o prédio pegar fogo, eu não estarei aqui porque eu não sou bombeira. Exato. Se estourou a caixa d'água e vai invadir a água, eu... É o encanador, é hidráulico. Então, não, mas eu sou a pessoa que serei acionada primeiramente, e eu sou essa pessoa que vou acionar outros, caso não tenhamos já feito isso por intermédio do zelador, Exato. por intermédio do manutencista, A gente vai saber onde mas dá o nós não tiro. vamos, a gente pode vir em solidariedade. Eu já saí de casa meia-noite num domingo, porque houve lá a rachadura isso faz tempo, hein? Da caixa d'água, a água invadiu e tudo mais, eu vou até lá. Mas o fato... Mas vou lá é mais para um aconchego. É como governante. Tem Sim. uma enchente, ele vai lá falar o quê? Eu tô com vocês, eu vou te ajudar, mas chama a minha galera. Não, eu Chama os entrevista, responsáveis, né? numa entrevista eu falei isso, né? A pessoa perguntou, eu falei, vou ser bem sincero pra você. Se você tá chegando ao ponto de me fazer essas perguntas, é porque você realmente não conhece nada do processo. E se você conhecesse do processo, você não tá me fazendo essas perguntas. É uma obrigação minha gerir. Como eu vou gerir, se você me perguntar um planejamento pra gerir isso, é uma pergunta diferente, Claro. né? É uma pergunta que você elabora um pouco melhor e você faça uma pergunta um pouco diferente. Mas falar que se eu cuido da manutenção, claro. Eu não vou deixar o condomínio largado. Se eu deixar o condomínio largado, vocês têm que me tirar daqui a chute pontapé, né? Agora, sim, você me perguntar de um planejamento, como que eu faço para gerir, né? O que eu entrego para o condomínio. São perguntas diferentes que valorizam o nosso trabalho. Eu falei pro Jonas, fui fazer uma entrevista ontem, uma assembleia, na verdade. Um processo totalmente contraditório, né? Pedem a documentação, você entrega, não fazem uma entrevista com você, te chama pra assembleia, você tem 5 minutos para apresentar. Eu chego lá, a primeira coisa que eu falo é, pessoal, realmente 5 minutos fica difícil apresentar qualquer coisa para vocês. Vocês são um condomínio que arrecadam aqui mais de 4 milhões por ano. E vocês vão entregar o condomínio na mão de uma pessoa que vocês não fizeram uma entrevista prévia e vocês chegam aqui e dão 5 minutos pra gente se apresentar. Mas sem problema nenhum. Fazer a minha apresentação, tire as conclusões que vocês entenderem dentro de 5 minutos e tô aberto a pergunta, caso vocês queiram. Apesar de eu achar que o processo deveria ter sido feito um pouco diferente, né? Porque eu falo pro Jonas, eu brigo muito nessas questões de... A nossa profissão ela é muito desvalorizada. Por mais que você entregue, né? Querem que você seja um empregado, você quer que fique horas ali dentro do condomínio, eu falo que para pagar minha hora dentro do condomínio teria que ser muito mais dinheiro do que eles oferecem, né? Porque realmente a gente entrega resultado. A gente tem que trabalhar por entrega de resultado. E aí, a sindicatura evoluiu bastante hoje, né? Evoluiu. Mas eu sempre falo isso, né? Às vezes eu até posso me colocar errado, mas a cultura do síndico orgânico, não profissional, daquela figura, daquele senhorzinho que não tem Passou. Não existe mais. Não existe mais. Mas muitos dos condôminos olham com esse olhar. Eles não entendem que a gestão ela é responsável por um complexo de situações de responsabilidade muito pesada. Olha que interessante. Gigantesca. O Wellington vai lembrar desse caso. Nós somos convidados por um grande amigo nosso, porque estava bem chateado com a gestão lá do condomínio, estavam pegando no pé dele, multando muito. O cara vai ter eleição aqui. Vocês não vêm aqui? A gente sabia que a chance era 0 de ganhar. Porque o cara já estava lá, já tinha mil procurações, mas em respeito ao nosso amigo, nós fomos lá. Eu conheci algumas outras pessoas dentro do condomínio, falei lá e tal. Eles nem entraram. O Wellington tem um sócio que faz o trabalho junto com ele. Fiquei só eu lá dentro, que eu sou mais próximo, e fiquei ouvindo, né? Durante a apresentação do síndico orgânico que lá estava, ele lembrou de uma história de que houve qualquer tipo de problema, não me recordo exatamente qual foi o problema, mas ele estava lá, tipo, era 1h30 da manhã, ele estava lá embaixo, tal, não sei o quê. E aí, o que acontece? O marqueteiro tem disso, né? Eu fico só ouvindo o que as pessoas aqui estão cochichando. Ele vai, não sei o quê. E aí, quando foi para eu me apresentar, eu já comecei desse gancho. E, gente, só uma coisa. Eu tenho, né, parabéns pelo trabalho. Falando, vocês estão avaliando errado. O fato dele estar descendo a 1h30 da manhã significa que o resto não foi bem feito. O cara não pode
a 1h30 da manhã, desci pra resolver uma coisa que era pro porteiro ter resolvido. O preventivo, né? O treinamento, O treinamento. toda a operação, ela tá prejudicada. Só que na cabeça do condômino médio, é isso que ele espera. E aí é um problema nosso de comunicação, de explicação, porque isso não é. O cara não tá muito preocupado com isso. Porque o outro se dispôs. E tanto que. Aí, quando eu levantei essa lebre, um ou outro, que o síndico, por mais que ele tenha as procurações, ele sempre tem alguém que não gosta, né? Aí um outro começou a falar, é mesmo, né? Sabe que esse cara tem tanto interesse aqui? Aí a pulga tá na orelha. Me mandou a lebre. Mas assim, mas por que eu falo? Infelizmente, a gente, pelo menos na experiência que eu tenho, eu sinto que corrupção, ou coisa assim, acontece mais na gestão do síndico condômino do que Do profissional. Sem dúvida. Não que não ocorra. Não que não ocorra, Sem porque ninguém é dúvida. hipócrita pra falar um negócio desse. Mas assim, o orgânico, ele, vamos dizer assim, a sensação, né, de domínio, de uma, não é supervisão, mas olha, ele não é um contratado, ele não, é como a Vera falou, qual que é o meu interesse? Meu interesse é renovar contrato, é ter um contrato. A gente vive de condomínio, né? O meu objetivo profissional é evoluir com o trabalho, né? Você não obedecer compliance, não obedecer regras de ética, isso daí não é um cara profissional. Em lugar nenhum nunca foi, né? Nem no mundo corporativo, nem no mundo E social. vai ou não te levar a uma longevidade profissional. Claro. Porque, bem ou mal, por mais nessa minha experiência pequena aqui de 18 anos, mas por mais que se faça, nós fazemos agora isso na internet, publicidade, a revista, mas comigo acontece assim, onde eu tenho indicações dos meus próprios condôminos, Claro. dos meus conselheiros. Olha, então, porque eu soube do trabalho, olha, eu passei nesse prédio, eu estava assim, agora eu estou vendo de tal, quem é a síndica e tal. Ali na região eles vão se conversando, então agora eu sou síndica num outro que já é nos outros quarteirões ali embaixo. Ah, não, mas ela é síndica lá e tal. Sempre fez um bom trabalho. Ainda é essa comunicação, Sim. esse network presencial, ele é extremamente importante, mas a credibilidade vem do bom trabalho. Sem dúvida. Porque é como o papel, talvez a internet, aceita tudo. Você tá lá, tá todo mundo, legal, tô aqui, assim. E aí, como é que tá o seu trabalho, efetivamente? Claro. As suas contas estão sendo E o aprovadas? gancho dele, né? Você tem 5 minutos para se explicar. Tem 5 minutos pra se Você tem explicar. 5 minutos para mostrar Como é que que você faz uma conquista em 5 minutos, a menos que seja um amor à primeira vista? Gente, não dá. E aí a pessoa olha, te julga. Hoje mesmo eu recebi duas mensagens. Então a gente queria uma proposta e tal. Na hora, eu falo, pode falar? Um deles falou, não posso falar. Então, desculpa, não posso encaminhar a proposta. Eu não encaminho proposta que eu não faça visita. Não encaminho. Perfeito. Posso estar perdendo qualquer oportunidade. Mas não dá. Eu sempre digo o seguinte, Você tá perfeito. eu vou te representar, eu vou representar o condomínio, eu sou representante legal do seu condomínio, seu representante legal. Eu vou cuidar da sua casa, dos seus lares. Então, a pessoa nem me conhece, eu vou encaminhar uma proposta para depois a pessoa descartar ou aceitar? Não, primeiro me conhece, eu vou conhecer o condomínio, até mesmo para saber também se eu tenho ou não Tá dentro do interesse. meu interesse. Que graças a Deus, fazendo agora a tomada gente de tem preço de como- mercado, né? Tomada de preço? Não, desculpa, mas eu prefiro nem participar, porque eu não sei nem onde é. Ah, então você me passa o endereço? Não, mas eu preciso passar essa informação. Desculpa, então, obrigada, mas comigo não vai ser possível esse tipo de Perfeito. proposta. Não dá. A Vera sempre primou por essa personalidade, né? Por ser esse trabalho dela. Sim. Então, ela interage com os condôminos. Uhum. Ela não manda recado, né? Então, é tete a tete. Claro. Então, como que você vai para uma pessoa que você não conhece trocar essa sinergia? Se você não tem sinergia, como que você vai vender? Aí você né? chega numa assembleia lá, vendido, né? Tá aqui, é a minha proposta. Literalmente vendido. Não tem condição de ter nenhum tipo de empatia até. E aí tem dois aspectos. Esse aqui é o último mês da primeira temporada, tô muito feliz. Agora vamos fazer a segunda temporada. O primeiro convidado desse mês, a gente até criou assim, ó, gestão profissional de um síndico condômino. Porque há uma exceção, inclusive é o síndico deste condomínio que estamos. Esse condomínio mudou muito sobre a gestão dele. Mas coisas que a gente citou para ele, eu falei, cara, você não conseguiria tomar fosse determinadas profissional. atitudes
se você fosse profissional, porque aqui você é dono. Então, por mais assim que você esteja não usando compliance, não sei o quê, você é tão dono quanto os outros. Então, você tem uma permissividade maior, queira ou não queira. Sim. Você antes trabalhava no bastidor em prol, né, de um objetivo. Agora você está na liderança desse objetivo. Mas então- você sabe que até eu tive, desculpa, só te cortando, Claro. só um raciocínio Claro. que eu tive ontem, né, Sim. num outro podcast, que é o seguinte: nem sempre o síndico orgânico ele não é profissional. Sim. Há vários síndicos orgânicos, aquele que é proprietário, é morador, enfim, mas é síndico que mora lá, e ele é muito mais profissional que muito síndico que a gente vê. Falamos sobre isso muitas vezes. Então, a exato. pessoa se informa, ela se inteira, ela participa, ela tem ali como a sua única atividade, Tem uma bagagem. tem uma bagagem e ela está buscando, ela busca no mercado, porque hoje, felizmente, nós temos a Brascond, nós temos a Anacom, nós temos tantas outras possibilidades de buscar informações Tem o curso e da revistas. Solvit. O curso da Solvit, de buscar essas informações muito diferente de quando eu comecei. Claro. Muito diferente. Hoje a gente tem uma gama enorme de possibilidades de informação importante para trazer, para se profissionalizar, independente de ser o síndico profissional. O síndico profissional é aquele que faz da sua vida um viver de condomínio profissionalmente. Mas há aquele orgânico que também se profissionaliza, mas não necessariamente ele vai ter outros condomínios. E eu fiz esse raciocínio hoje, eu falei, gente, é isso, é importante dizer isso e valorizar o síndico, seja ele orgânico, ele profissional que está fora do condomínio, o síndico que for. Ser síndico é um grande desafio. Eu acho que é uma missão de vida, né? Mas é Tem esse aspecto. desafiador. Eu acho que hoje essa visão, né, do síndico em si, ela está bem construída, pelo menos a gente vivencia isso, está construído. O que eu acho que falta é uma conscientização do condômino, dessa figura do síndico. O que é o síndico? Né, eu acho que eles não. Ainda tem muitas pessoas que vivem em uma outra caixinha que não conseguiram entender, porque, volto a dizer, né, como você disse, né, as perguntas não têm sentido, porque são perguntas rasas, né? É um negócio que não refletem o que vai precisar desse cara, qual que é a competência dele para gerir, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de divulgação para o condômino da importância do síndico. Ontem eu recebi uma pergunta. Um grupo de moradores quer jogar peteca na quadra. O que você faria? Compra a peteca. A primeira coisa que eu falei, primeiro tem que ter uma peteca. Primeiro tem que ter uma peteca, mas eu tinha que entender o contexto que você tá falando. É difícil você fazer uma gestão de uma coisa que você não sabe, não conhece as particularidades do condomínio. Então, se eu falar qualquer coisa pra você aqui agora, eu vou estar sendo leviano demais, né? Tem um planejamento sem entender se é um grupo de morador pequeno, se são 2, 3, se é você que tá querendo. Se é uma comunidade. Se você O meu amigo, né? Tem um amigo meu que quer jogar, quer vir né? aqui jogar peteca, a quadra tem possibilidade para jogar peteca, até um horário, tem como que vocês fazem. É tantas variáveis que se você não fala para mim, desculpa, eu não consigo te responder. Não dá, não tem condição. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa conhecer, senão eu vou emitir uma proposta aquém ou além da necessidade e da expectativa. Então eu prefiro E não eu não sei se participar. você passa por isso, Vera. Eu falo sempre, né? Sou um cara que sempre tenta unir o síndico. Porque pra gente é super importante ter pessoas perto, pessoas próximas, trocar informação, trocar. Mas você chega em concorrência, às vezes cada um, ninguém fala nada, todo mundo só pensa, É o meu opositor. né? tá contra ali. O nosso vídeo de mais visualizações na rede social é assim, ó. Torça, caso você perca a eleição, torça pro seu concorrente. Aí tá arriscado o concorrente e de colega de profissão. Porque assim, a profissão é tão, né, tão rasa para algumas pessoas, como você colocou, a pessoa não tem um conhecimento do que é a profissão de síndico profissional. Se a gente não se une pra a gente mudar essa situação e elevar, né? Elevar e falar, olha isso daqui, tudo isso daqui que a gente tem de responsabilidade. Só que o ego dos síndicos hoje é muito grande, né? Os síndicos têm muito ego entre... Eu tenho um grupo de Achar isso pra Nossa, mim eu acho surpresa. Nossa, eu acho assim Você absurdo. tem um olhar mais doce pra Pode todos. ser, mas dá um exemplo do cara que não quis passar o telefone pra você. Conta. Eu tenho um grupo de síndicos que são dentro de uma rua. Eu cuido de 2 condomínios dentro dessa rua e outros síndicos cuidam,
São vários condomínios numa mesma rua. E eu me uni, que eu consegui lá um desconto com o Comgás e tudo mais, para todo mundo. Falei, mas tem que ser em conjunto, vamos lá, fazer uma força. E aí, vamos montar outras parcerias para compra coletiva, para não sei o quê, para conseguir benefícios para todo mundo aqui, né? Vamos unir forças e tal. Todo mundo no seu canto, ninguém querendo fazer nada e tal. E aí eu pedi o telefone do rapaz que estava aqui conversando com a gente, né? E o rapaz, não, vou passar sim, dá um pulo aqui que a gente conversa. Eu quase falei, meu, não quero fazer social com você hoje, eu só quero o número. Depois a gente pode até fazer social, não tem problema. Mas me passa o número. Ah, não, tudo bem, eu vou te passar. Pedi 3 vezes. Não passo o número. E aí a gente descobriu que ele falou pra... Ó, tô te indicando pra todo mundo. Então, assim, infelizmente... Sim, tenho muitos amigos, né, na área. Muitos síndicos bons que realmente têm o mesmo propósito de crescer a profissão, de profissionalizar. São pessoas que você encontra na concorrência o tempo todo. E fala, meu, ó, esse daqui, putz, esse daqui faz o seguinte, leva você, não vou levar esse. Tem essa troca, né? Mas tem outros síndicos que, só por Deus, não é colega, né? Não é colega de profissão, é uma concorrência tão desleal. Eu conheço gente, e grande no mercado, não é gente pequena, que ele nem te conhece, mas ele fala mal de você. Ele nem te conhece, mas ele fala mal de você. Porque ele quer pegar o cliente. E é uma situação assim tão feia, E né? tem tanto condomínio. Tem né? tanto Eu ia falar isso, você né? não consegue, Falta prédio, você né? não consegue administrar 1% do que tem de condomínio. Ah, mas se a pessoa não administra o próprio ego, vai administrar. Condomínio. É um É complicadíssimo. absurdo, é um absurdo. Olha, eu não passei por isso, ou Que talvez bom, eu que não bom. tenha. Não, que bom. Ou talvez, porque às vezes, né, o meu pai falava sempre, o ignorante é mais feliz. Ah, sim. E talvez Eu adoro essa expressão. então, talvez eu ignore tantas situações que estão ali perto de mim e foco no que é positivo, naquilo que eu preciso e tudo mais, que eu deixo passar, de verdade. Eu não tive ainda Não se essa contamina, Esse né? desprazer. não tive Graças esse a Deus. desprazer, não tive essa experiência. Eu trato muito, principalmente com síndicas, né? A gente tem sempre grupos e se reúne, vai e tal, coisa. E eu acho que as mulheres estão, apesar de ainda falarem muito disso, coisa que eu discordo um pouco, não é discordar por não existir, mas é para não dar foco naquilo que é negativo. E vamos falar mais de sororidade, vamos falar mais de que todo mundo se ajuda. Quem precisa, eu estou com uma assistente maravilhosa, indicada por uma amiga que eu fiz, que foi aluna da Brasconde, que é minha amiga pessoal. Então, eu procuro trazer para a minha vida as coisas melhores e tudo mais, que a gente encontra aí na vida profissional. Também, a gente brinca, né? Ai, desculpa, perde quem me perde. Assim, não é pretensão, mas é que o mercado ele é tão grande. É gigante, existe é gigante. possibilidades. Colaborativo. Né? Existe uma necessidade da colaboração. Eu não sei, eu não domino tudo, não é? Eu não conheço a gente precisa tudo. dos Eu outros. preciso ter parceiros Embora que me agreguem. cozinhe, se veste bem, sabe manutenção, né? Não sabe tudo, mas... Algumas coisinhas a gente domina. Mas, assim, eu preciso ter apoio, né? Braço. Claro. Eu não posso ser um T-Rex. Não posso ter bracinho curto. Sem dúvida. Eu tenho que ter uma extensão de pessoas colaborativas. Eu não sou dono da verdade. Mas empatia. eu tenho E empatia também. Eu já me deparei em alguns eventos que algumas síndicas estão começando e tudo mais, mas eu percebo que elas não têm o perfil que possa atender, eventualmente, o tipo de cliente que eu atendo. E elas insistem, Vera, então, e me ajuda. Eu ajudo, sim, na medida do possível e na medida que eu necessite de alguém que tenha o seu perfil. Porque eu também não... Eu preciso de pessoas, a gente distribui, compartilha e tenta ajudar, mas na medida aí dessa possibilidade. Não dá para, olha, então tá, você vem, então você vem fazer parte aqui do meu time, porque a gente se dá muito bem. Não, precisa ter esse profissionalismo, essa análise. Olha, depois de grande, a primeira vez que eu voei de avião, eu aprendi uma lição voando de avião, que eu levo pra vida. Ela é difícil de aplicar, vocês vão ver, mas ela é muito válida. Então tá lá a mocinha explicando, né? Caso despressurize, você primeiro coloca a máscara em você
E depois ajuda crianças e idosos, né? E como eu era muito novo na época, eu ficava tentando pensar assim, mas se o seu médico e o seu contador estiver com você, primeiro coloca nos dois, depois você. Aí, e eu ficava martelando, né? Que isso, né? Claro, porque se eu ajudar o outro na frente, eu morro e morrem os outros dois. Então a pessoa que às vezes tá pedindo ajuda também, ela não entende que a pessoa precisa estar bem ali para Dá uma poder, melhorada. né? No geral, eu já falei isso algumas vezes na minha rede social, que é o seguinte, eu me cuido. Eu procuro me cuidar, eu procuro cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, naquilo que a gente entende ser bastante coerente, né? Sim. Dentro aí da medicina e tudo mais. A gente cuida da saúde física, a gente cuida da saúde mental, porque senão como é que eu vou cuidar do outro? Claro. E sempre Eu vejo estudando, né? estudando e buscando e me informando, me atualizando, mas é como dentro de casa. Se eu não busco, por exemplo, uma ajuda psicológica para poder enfrentar esse momento de estar absorvendo essa Luto. distância do meu filho, como é que eu vou continuar a vida? Então, vou dar uma pirada e aí tudo para? Não. A vida continua, mas para isso, e para eu cuidar do outro, eu preciso primeiro me cuidar. Perfeito. Eu preciso estar de pé, lá, tal, bem informada, buscar, agregar pessoas. Oxigenar o cérebro de novo, né? Oxigenar o cérebro Pra poder pra ter poder punch e pra frente. continuidade, porque senão você vai cuidar do outro, do outro, do outro, do outro. E na verdade, é uma mentalidade, para mim, que vem mais depois do amadurecimento, né? Não foi sempre assim. Eu tive uma época de workaholic que eu achava que eu gosto muito disso, mas assim, não dá. A gente tem que dar uma parada, tem que se cuidar para poder cuidar de todos os outros que dependem de você e que também te proporcionaram, estão te dando a chance de você cuidar deles. Você sabe, Vera, esse termo cuidar, a gente recebeu um gerente de um administrador aqui e ele se refere assim, né? Ah, porque eu cuido de tal condomínio. A gente vê que quem é da área e gosta mesmo se refere aos condomínios dessa Como maneira. cuidar, né? Eu vou cuidar, eu cuido. Então, e eu fico chateado quando o condômino que tá lá na assembleia não consegue ver isso. Porque tá ali para cuidar, né? Como se refere com carinho, com afeto, com realmente. Mas é o respeito ao lar deles, né? Porque você acaba conhecendo as pessoas, mas você não tem essa intimidade, você sabe que ali eles moram, eles vivem, eles constituem a família, tá tudo lá, né? A gente sabe, né? Tem os pais, as criancinhas pequenas, então, ou seja, é uma sociedade, Sim, né? Comunidade. Uma comunidade que você está zelando por aquele conforto todo. O slogan da minha empresa é zelar pelo seu patrimônio, é o nosso maior propósito. E eu digo sempre, o maior patrimônio do condomínio é a vida condominial. perfeito. Porque lá é o lar. Então, o cuidar, ele é muito amplo, ele vai muito além de gerir quadro funcional e contas e probleminhas aqui. É cuidar de um todo e ter o que não tem preço, de repente, uma mensagem do WhatsApp. Vera, adorei essa mudança. Olha, o jardim está muito legal. Vera, esse cheirinho aqui e tal. Isso é muito legal. Para mim, é Sem muito dúvida. satisfatório, porque eu percebo que o outro está entendendo a entrega que eu estou fazendo. Perfeito. Que Esse é o vai ponto. além. Que vai além da mesmice da sindicatura simples. Então, precisa amar o que faz. E eu amo. Legal. Fechar com isso, né? Cuidar, cuidando sempre do lar dos condôminos, né? Acho que é o que eu uso muito isso. E a gente tá ali justamente, não é as perguntas idiotas que fazem, né? Que não é as perguntas idiotas que fazem, e sim que a gente tá ali é para cuidar de um todo, inclusive do lar de todo mundo, que como o Jonathan sempre faz questão de falar, é um dos maiores patrimônios, né? Se não o maior patrimônio que as pessoas têm. Quem é super bem de vida, geralmente, a casa onde mora, né, é o investimento maior que ele tem. Geralmente é. Por mais rico que seja a pessoa que tem 1000 imóveis, mas aonde ele mora É o espaço que ele divide com a família. Né? é aquele mais Exato. Mas valioso. lá tem um valor agregado Então. que não se monetiza. Além disso, né? É o lar. Então, aquilo é onde está a família dele, onde está o bem mais precioso dele. E isso
se monetiza. Isso é isso. Lá está o bem mais precioso dele. E cuidar disso, ter esse privilégio, é maravilhoso. Mas a gente precisa, eu acho que a sindicatura precisa melhorar, e eu me policio, eu falo sempre na empresa, para que a gente possa comunicar isso de uma maneira que eles possam entender. Outro dia eu falei com um conselheiro, que é um querido e tal, trabalha bastante ali, junto comigo e tudo mais. Falei, eu gostaria muito de poder dar continuidade, vamos ter uma assembleia em breve e tal, porque eu gosto muito de trabalhar aí, apesar de todos os problemas. São judiciais, e tal. Bem, já passei por perrengues. É um condomínio bem temperado. Lá é terrível. Mas eu gosto de trabalhar aqui e eu gosto de saber, de vir aqui quando eu vejo que é uma atmosfera mais tranquila. É raro. Mas quando está todo mundo mais tranquilo, mais satisfeito. É bom. Isso é muito legal. É muito legal. É aquele antes ou depois, sabe? Dá vontade de tirar uma foto da áurea do condomínio, se fosse possível. Claro. Isso é muito legal. Que bacana. Gente, obrigado, né? Que aula, que legal. Nos divertimos, aprendemos um pouquinho como manter o casamento longevo, né? 35. São 36 de convivência. 36 mais 9. E 27 de casamento. 27 de casamento. Então é os 27 bodas mais os 9. Não, aí, não tem as bodas? Vai anotando as bodas, é importante. Vai anotando, é importante. Cada etapa é uma vitória. É uma vitória. A gente passou agora pela rosas e doces, alguma coisa assim. Frutas eu não sei. Ave Maria. A gente já tá num metal mais precioso. Exato. Não, você já... prata, né? Prata já foi. Não bodas de prata. Agora já tô chegando daqui a pouco vai chegar na de ouro. De ouro, diamante. Por aí vai. Missão, hein? Não, a missão é divina de segurar a gente aqui, né? Manter a gente nesse plano. Não, mas vocês estão fazendo parte de vocês, né? Meditando, comendo bem. Vocês estão indo bem, vocês estão indo bem. A gente faz esse... Nessas dicas depois pro Héctor particular. A gente vê... Que ele já pagou a academia, pagou. Eu não vi resultado ainda. Não, ele não vem. O resultado ele não vem, você tem que buscar. Eu tô esperando ele vir. O buscar na academia tá difícil. 7 horas da manhã estamos ali, ó, ralando. Olha, nos últimos 6 meses... Vocês não levam mais filho pra escola, né? Não, a gente não tem mais isso. Nos últimos 6 meses... 7 horas da manhã eu tô levando o filho pra escola. Mas vai depois. Os nossos amigos deixam o filho na escola e vai. Nos últimos 6 meses, ele eliminou 23 quilos e eu eliminei 10. Muito bom. Parabéns. Mas assim... Muito bom. Persistente no programa, persistente ali na constância de fazer, de tentar ter uma longevidade, né, mais saudável e tal. Tá certo. Alguém inventou esse negócio de comida saudável, prejudicou, porque antes a gente não sabia, lembra a ignorância? Tudo bem, a minha mãe dava pra gente suco de laranja com açúcar. Dona, então, isso. hoje em dia tem uma coisa, né? Dá. E aí você pega, as pessoas antigamente viviam até os 99. Então, o que aconteceu? Mas sabe o que eles não tinham? As comidas. Faz sentido. O cortisol acaba com a gente. Então, para o síndico, para a sindicatura, é ali aquela tentativa de equilíbrio diário. Nossa, passei por pico de estresse, já passei por isso hoje. Opa, calma, hoje agora eu tenho que ter uma tomada. Que bom que eu vou lá. Daqui a pouco a gente vai soltar. E o pior é quando você tá aqui, aí se regulariza. Aí depois vem aqui de novo. Aí fica assim, ó, o dia inteiro, é difícil. Essa transição de alimentos, né, tudo, a gente acaba ficando louco, porque mudou muito, né? As pessoas põem um monte de conceitos, né? E o ovo? Toda semana é um diagnóstico diferente, né? Não, mas e tem o sal do Himalaia agora, né? Sim. Você viu embalar sal do Himalaia? Não. Tá escrito lá, sal do Himalaia extraído da montanha de 3.000 anos. Aí vence daqui 1 mês. Né? Aí você fala, melhor do dia. Vamos lá, vai. Então, pois é. Melhor do dia. Então, tem coisas que você fica pensando, né? Como... Mas o do ovo é clássico. Por que falam tão mal do trigo hoje em dia, né? O glúten, nós tiramos o glúten e tal. Mas o glúten era a base da comida de Cristo. E faz tão mal? Não é o trigo. Antes de Cristo. Não é o trigo. É todo o processo que ele sofreu, industrializado para chegar na nossa mesa que faz mal. Uhum. Então, se você pegar ele da natureza e comer, tá ótimo. Não vai fazer mal, então precisa. Tá notando aí, ué?
Tô anotando, não tem tudo na mente. Tem Não, no jogo casamento, né? O que Deus criou, o homem não pode processar. É isso. Tem que pega lá e corre. Tá certíssimo. Muito bom. Bom, deixa as considerações finais de vocês, por favor. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Vocês, menino sorriso do setor condominial, queridíssimo síndico profissional que tanto nos ensina. É uma delícia esse podcast. Muito legal. E querido, né? Nós dois. Casal Rogato. É isso. Vamos longe. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que Muito bom. agradecida. O cortisol baixou total. Olha aí. Ótimo, Ó, ótimo. Estamos Já prontos fez o nosso dia. para olhar o WhatsApp daqui É a isso que eu 5 ia falar. minutos. Ai, meu Deus, daqui a pouco ele bomba. Não, o meu tá no vibra aqui, eu só fico. O que será que é, né? Não, mas essa curiosidade eu já perdi, porque Ah, que bom, cara. a surpresa eu deixo para depois, que é muito mais emocionante. Ótimo. Foi um prazer, gente. Muito Nós que obrigada. agradecemos. Eu digo sempre que às vezes a gente quer, eu particularmente falo bastante, eu sei, mas o mais importante do que falar é ter quem queira nos ouvir. Uhum. Né? E isso é muito legal. Então, é ser convidada por vocês e querer que a sua audiência nos ouça é muito gratificante, é uma honra. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Ótimo, pela presença. obrigado. Well, É isso, gente. Obrigado a presença de vocês. A gente conseguiu aprender bastante. Fico muito feliz, papo muito bom. você vai deixar sua esposa ver? Que é de sucesso. É um case de sucesso. Deixa ela ver. Depois Mas eu peço para ela me ligar. pode peço deixar, consultoria vou dar consultoria. matrimonial. de manutenção matrimonial. Mas é isso, gente. Agradeço de novo a presença de vocês. Foi um prazer. E tenho certeza que a gente chama de novo para voltar para cá. Não, tem que ter. Estamos a Prazer. dispor. Eu também quero agradecer demais. Colocar a energia lá em cima e para nós foi uma alegria também receber e saber que, de certa forma, contribuímos então para curtir o sol diminuir um pouquinho, né? Sim, Então, para nós também é uma super alegria. Vivemos todos de condomínio, né? Então, Sim. é muito bacana também que haja essa interação, né? A gente gosta de trazer amigos, conhecidos, então, que feliz que vocês vieram também. Obrigada. Nossa, Então, agradecemos. Antes de despedir de 100%, eu vou agradecer também quem paga as continhas, né? Isso, ajuda a gente. Isso, excelente. Então, Diferencial Serviços, AVCB, Para-Raio, sorteio de vaga de garagem, aquele tormento acabou, só chamar o Silção. Petro Desentupidora, fera, cuida demais dos condomínios do Wellington, também fera, Neres, pode falar com ele. Portal Seg, Sistemas, Segurança Eletrônica, Cavalcante, para resolver todos esses problemas de segurança. Segue energia solar. Chama o Paulão lá, que hoje em dia o solar vai ajudar seu condomínio a ficar mais longevo. Pode acreditar. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Se você não tem o talento dos nossos síndicos aqui, ó, pelo menos você pode aproveitar os 200 bilhões do mercado condominial com a franquia dentro do mercado condominial. Imperador, equipamentos para incêndio. O Marco e o Leonardo são aqui de Diadema. Fomos lá na empresa deles, vimos que é espetacular, pode contratar. E para finalizar, a Fecha 13, corretora de seguros, que também é um casal que trabalha junto. E hoje nós aprendemos que sim, é possível. Então, se você... É possível sobreviver. É possível, tá bom? Então até a próxima semana, quinta-feira, 8 horas. Tchau, tchau.